Olá, seres de luz, eu me chamo Flávio da Silva e está começando mais um vídeo do Consciência Astral. Hoje vamos refletir aqui acerca do capítulo 2 do livro Rejubila-te em Deus, de Joana de Ângelis, psicografado pelo médium Divaldo Franco. Esse é um capítulo que vai refletir aqui sobre os desafios humanos, os conflitos e as transformações morais durante a nossa trajetória encarnatória. Ele também vai refletir em relação às nossas discrepâncias, que revelam a nossa verdadeira natureza espiritual. E ela abre aqui com uma reflexão muito interessante, que é a seguinte: onde se encontra o ser humano, aí estarão também os seus desafios, as suas dores e angústias, os seus conflitos e tormentos. Na introdução desse capítulo, a gente vai poder aqui falar de desafios humanos, que é dividido em 3 etapas: a complexidade moral, a superação de hábitos e os conflitos inevitáveis da nossa jornada. Em relação à complexidade moral, a gente pode refletir aqui que as questões que se apresentam podem trazer desafios de alta complexidade para a gente vencer durante a vida, e de certa forma isso também vai nos testando, provando a nossa resiliência, a nossa resistência a, por exemplo, tentações, as más inclinações que todos nós temos, e que viemos aqui para consertar isso, para ajustar e equilibrar essas energias. Em relação à superação de hábitos, a gente precisa superar eles para adaptar-se e abrir portas também, para as novas condutas, que seria justamente a substituição de vícios por virtudes, que é o grande lema da espiritualidade. A gente precisa saber abrir mão de coisas que nos faz mal. Às vezes não são nem vícios propriamente ditos, mas também maus hábitos mesmo, maus costumes, que vão nos levando cada vez mais para um caminho errado, distante de Deus e da espiritualidade de luz. A gente precisa estar atento a isso, porque em relação, por exemplo, aos conflitos inevitáveis, ele vai provocar ali desafios, dores, angústias, tormentos, e precisamos também saber lidar com esse tipo de situação, porque não dá também para viver uma vida somente de paz e harmonia, Sempre vai ter conflitos que temos que saber enfrentar eles e não acabar deixando nossas forças se perderem. Uma citação muito interessante dela durante esse capítulo é a seguinte: em face da sua formação ético-moral e do seu nível de consciência, as questões que se lhe apresentam constituem-lhe desafios de alta complexidade a vencer, de modo a superar os hábitos anteriores e poder adaptar-se às novas condutas. E a gente, dessa maneira, vai se alinhar ao nosso crescimento espiritual. Com relação à transformação das dificuldades, ela diz assim: quando são indivíduos de boa formação moral, esses conflitos podem ser discutidos naturalmente com os demais, sem as marcas danosas dos ressentimentos e de outras paixões inferiores que interferem na maneira de expressar-se e na dificuldade para aceitar as diferentes propostas. Ou seja, quando temos uma boa formação moral, seja pelo nosso próprio nível de evolução ou pelo histórico familiar, de uma boa educação, uma boa relação com os pais e com outros parentes, vai nos ajudar muito na maneira como reagimos e como enxergamos isso. Já nos temperamentos egocêntricos, a situação é um pouco diferente. Quando se trata de criaturas temperamentais, egoístas, acostumadas a impor suas próprias ideias, a questão faz-se tormentosa. E porque o candidato não está interessado na sua transformação moral para melhor. Sempre considera ser portador de razão e que os erros que se apresentam pertencem sempre ao outro, ao seu próximo com quem irá conviver. Ela traz uma questão aqui que é muito interessante e muito real na nossa sociedade. O quanto podemos ser egocêntricos e, além de tudo, arrogantes de certa maneira. Quantas pessoas que conhecemos não estão dispostas a rever os seus erros, seus defeitos, e sempre colocam a culpa no outro. Muitas pessoas têm uma opinião que eu considero perigosa, de falar que as pessoas não entendem ela, que estão sendo mal interpretadas e etc. Ou seja, é sempre o outro que não entende a sua verdade, o que você quer dizer, e você não tem defeito nenhum. Isso também os evangélicos chamam de pecados de estimação. A gente ficar sempre passando a mão na sua própria cabeça em relação ao que fazemos de errado. Sabemos que é errado, porém não temos disposição suficiente para
deixar de praticar aquilo. E a forma como reagimos aos desafios revela também a nossa maturidade espiritual. Esse é um tema também bastante interessante, e ela diz assim: não tendo estrutura moral para os diálogos francos e honestos, para as discussões saudáveis, algumas pessoas transformam as diferenças de opinião em flagício para aqueles que formam o grupo ao qual se vinculam, ou seja, vai trazendo impactos constantes, diários, nas pessoas que estão ao seu redor, principalmente as pessoas mais próximas, né? Que às vezes não vão aceitar muito bem essa nossa má reação. Mais adiante no capítulo podemos ver também o aflorar dos maus sentimentos. Vamos entendendo como funciona esse processo, como ele se desenrola. Ele vai se dividindo em hipocrisia, protestos, dissídios e agressões. Na hipocrisia, a gente pode ver ali que podemos agir com falsidade em relação aos demais membros, né, de um determinado grupo. Os protestos são movimentos contra o que encontraram. Os dissídios, tramando destituições daqueles que mantêm a ordem, e as agressões são o surgimento de hostilidades e conflitos. Ela unifica esses 4 elementos desse tópico na seguinte frase: é nesse momento que os sentimentos interiores perversos afloram e surgem as agressões, as hostilidades e, pior, certamente, os movimentos de protesto contra o que encontraram, torpedeando a administração, agindo com hipocrisia em relação aos demais membros da instituição e tramando os lamentáveis dissídios, as destituições de cargos daqueles que se esforçam para manter a ordem. Ou seja, mostrando o impacto de pessoas que não sabem lidar bem com seus erros, com seus problemas, na vida, inclusive profissional, de outras pessoas, né? Aquela típica situação que uma pessoa que está um cargo abaixo na empresa tenta ali manter a ordem, né, com correções, e acaba sendo demitido porque teoricamente falou demais, né? Então a gente pode concluir que quando as pessoas não conseguem lidar com suas próprias imperfeições, projetam seus defeitos nos outros, criando um ciclo de conflitos que prejudica o trabalho coletivo e o progresso espiritual do grupo. Nesse processo também, pessoal, precisamos olhar para dentro. Isso porque a autoanálise vai nos proporcionar reconhecer as nossas próprias limitações. A reforma íntima, que já falamos aqui em outras oportunidades, é um assunto bem importante, vai alterar a nossa própria estrutura interior, né? E a cooperação vai unir-se aos que trabalham para ajudar. E por fim, o respeito pode afastar discretamente, sem semear distúrbios, né? Quando se tem respeito, tudo flui de uma maneira muito mais saudável e harmônica. E ela pontua sobre esses 4 pontos dessa maneira: deveria todo aquele que não se encontra de acordo com as diretrizes de qualquer labor a que se deseja vincular, em vez de tentar modificar a estrutura, alterar a sua própria, unindo-se aos que trabalham, a fim de mais os ajudar, ou afastar-se discretamente, sem semear distúrbios e maledicências infelizes. Ainda complementa dizendo: o mal sempre marcha em pós o bem, assim como a sombra que acompanha todo o movimento luminífero. Então podemos perceber que onde tem o bem, né, tem a luz, e a luz sempre vai estar acima, sempre vai estar imponente e superior, né, minimizando os efeitos e a presença das ações das sombras. E também podemos aprender, pessoal, com esse capítulo 2, a importância de servir com amor. No propósito de aprendizado, a gente pode ver o seguinte: quando alguém se acerca de qualquer grupo social atraído pelos seus discursos e propósitos, deve ter em mente que ali se encontra para aprender, para servir e ampliar-lhe os horizontes, a fim de beneficiar-se assim como os demais. Então, devemos sempre ter consciência, em qualquer grupo que participamos, né, seja da empresa, grupo de amigos, faculdade, né, um grupo de estudos, que nossa função é sempre servir, sempre contribuir, cooperar também na evolução do outro. Não é apenas uma concepção egoísta da coisa, de que só nós devemos se beneficiar, né? E sobre a disposição para servir, a gente aprende muito aqui que o verdadeiro membro busca servir e ampliar os horizontes do grupo, beneficiando a si mesmo e aos demais. Ou seja, ampliar os horizontes é também provocar um senso de
despertar de consciência, né? Abertura da mente, aí uma expansão de todos. Na ação dignificadora, ela fala que, não estando armados os seus membros contra coisa nenhuma ou pessoa alguma, tem por objetivo amar a todos, de modo que os nobres propósitos mantidos sejam transformados em ação dignificadora, transformando os projetos em realizações. Então a gente pode concluir que o serviço no bem tem que ser motivado pelo desejo sincero de contribuir para o crescimento coletivo, é o que eu falei, não apenas um objetivo pessoal, um objetivo próprio. Quando nos aproximamos de um grupo com a intenção de impor nossas ideias ou criticar sem construir, perdemos a oportunidade de crescimento espiritual que aquela experiência poderia nos proporcionar. Então, não compensa, em nenhum contexto, apenas impor nossas ideias e apresentar críticas sem fundamento, sem um motivo por trás, um bom motivo. E se aproximando mais para o fim do capítulo, podemos observar um tópico que se divide em pirâmide, que são os alvos espirituais, que começa aqui com a nossa elevação espiritual, com a busca pela luz e crescimento. Depois a proteção contra influências, resistindo aos espíritos ociosos. E finalizando com a integridade moral, que é a base para o trabalho espiritual. E ela comenta sobre isso nessa frase aqui da seguinte forma: são maledicentes, caprichosos, furtam e roubam quando têm oportunidade, mantendo inexplicável cinismo diante dos outros, aos quais acusam de má conduta, projetando a sua imagem naqueles que deveriam auxiliar. E sobre a influência que vivemos diretamente, ela vai trazer aqui da seguinte maneira: tornam-se fáceis instrumentos dos espíritos ociosos que se comprazem em gerar mal-estar e prejudicar as iniciativas que dignificam a criatura humana e a sociedade. Então, a maneira como nos comportamos em grupo pode ser perigosa no sentido espiritual. É aquela pessoa que está sempre discutindo, que está sempre brigando, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Geralmente ela é muito influenciada, se deixa muito levar por influências espirituais, influências energéticas, e comprometendo toda a energia do ambiente, criando um ambiente pesado, como se chama. É muito por conta disso. A pessoa consegue, de certa forma, ser um instrumento ali da sombra. Então, a gente pode concluir que a vigilância constante ela é muito necessária para não nos tornarmos veículos de influências negativas, pessoal. E aqui no último tópico, e não menos importante, podemos trazer uma bela reflexão sobre a vida de Jesus. Como podemos estar a serviço da luz como Ele. Esse livro também ensina muito isso em vários momentos. Eu trouxe para vocês aqui cada tópico desse assunto com uma frase diferente. Em relação à honradez, o serviço com Jesus é feito de honradez e sacrifício. Perseverança, não poucas vezes, sob o assodar de mil inquietações e normalmente sob chuvas de granizo. E finalizando, a alegria no serviço. O prazer, no entanto, de encontrar-se na seara da luz deve constituir razão elevada para não desanimar, nem se permitir perturbação de natureza alguma. Então, é uma ótima maneira, dividido nesses 3 tópicos, de se espelhar na vida de Jesus. Joana ainda fala um pouco mais, dizendo: nem Jesus esteve isento da incompreensão desses indivíduos, que sempre se apresentavam em seu caminho, tentando criar-lhe impedimentos. Isso vai nos mostrar que as dificuldades fazem parte do caminho espiritual até do Mestre. Jesus não teve facilidades, não teve enormes privilégios como nós. Ele sofreu muitos ataques, muita hostilidade, violência, e mesmo assim se manteve firme na sua missão. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando mais uma reflexão, mais um estudo. Gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso vídeo, deixar o seu like para nos apoiar nessa missão. Você, além de estar ajudando o nosso trabalho, vai fazer esse conteúdo chegar em outras pessoas. Gratidão.